Começa agora o Jornal Educa Santos, um espaço com informações e troca de ideias sobre temas apresentados aqui na Educa Santos TV. Hoje, nossa conversa é sobre a vida marinha que encontramos aqui na Baixada Santista. E convidamos para a nossa bancada Marco Aurélio Gata Morta, que é biólogo no Aquário de Santos. Ele é formado em Ciências Biológicas, mestre em Ciências pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo e doutor em Ecologia pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc USP. Temos também conosco a estudante Júlia Caroline Oliveira Cavalcante. Júlia tem 14 anos e está no 9º ano na Unidade Municipal de Educação Martins Fontes. Muito obrigada pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite. Marco Aurélio, para começar, conte um pouco sobre as espécies marinhas que podemos encontrar aqui em nosso entorno. Quem são os nossos vizinhos? Nós temos muitos vizinhos aqui, desde aqueles que a gente não enxerga no meio dos grãos de areia, até aqueles que começam a visitar a areia. Então você vai encontrar os siris, você vai encontrar diversos peixes, às vezes afundados na areia, e aí a gente vai entrando no mar e vai encontrando uma diversidade enorme de espécies. A gente tem desde raias diversas, a gente tem diversas espécies de peixes. À medida que a gente caminha pela areia e vai chegando nas áreas de costão, a gente vai encontrar espécies diferentes também, invertebrados, como ouriços, estrelas do mar. E vamos entrar desde a coluna da água até lá ao fundo, vamos achar uma diversidade enorme de espécies. Desde espécies, quando a gente olha para os peixes, né, aquele formato característico, né, a pontinha afunilada e o corpo mais robusto, que corta, mais arredondado para vencer a barreira de natação, até animais de fundo, que são mais achatados, que têm nadadeiras largas, isso só dentro da água. Mas quando a gente fala de mar, a gente não olha só para os animais que ficam só dentro da água, mas também olha para aqueles que ficam fora ou que saem eventualmente da água. Então a gente tem as aves marinhas, é muito comum, a gente vai encontrar aqui desde o tapicuru, que a gente vê nas nossas praças, né? Comendo um pouquinho aí das gramíneas nas praças, gaivota, de vez em quando a gente olha para o céu e tem uma fragata. Então tem uma diversidade de espécies marinhas de aves bastante grande também. E de vez em quando a gente recebe as visitas dos pinguins de Magalhães, a gente recebe leões e lobos marinhos e no meio do ano, para o final do ano, as baleias jubartes também passam por aqui nos visitando. Júlia, dessas mais de 2 milhões de espécies, existem aquelas que mais te atraem? Existe a tartaruga marinha. Tartaruga marinha? Sim. Você já viu alguma? Já, no raso da praia. Olha, como foi isso? Eu tava com meu irmão passeando na praia e quando a gente foi entrar no mar, eu acabei vendo uma. E ficou com medo? Não, Muito pelo contrário, achou tudo aquilo eu bem... achei muito lindo. Que bacana! Você sabia que Santos foi pioneira no resgate de animais marinhos em nosso país? Não é por acaso que o aquário municipal mais antigo do Brasil fica aqui em nossa cidade. A série Saberes do Mar, da Educa Santos TV, dedicou muitos episódios para abordar as diferentes espécies de animais marinhos que habitam a nossa região. E lembrando que você pode assistir aos programas na íntegra pelo canal da Educa Santos TV. Vamos ver agora um trecho? Bora lá? Viemos conhecer o Instituto Gremar, que foi fundado em 2002 no Guarujá, com o objetivo de cuidar da fauna e promover a educação ambiental. Com equipes especializadas, o Gremar recupera animais silvestres e marinhos e faz monitoramento ambiental, além de resgates. O Instituto também desenvolve projetos de pesquisa nas áreas biológica, veterinária e de conservação ambiental. Todo esse trabalho que a gente trabalha diretamente com os animais, a gente gera inúmeros dados, né, com esse trabalho. Então, o número de animais que a gente resgata, o que está acontecendo com esses animais, né, quais são as causas desses animais. Então, isso a gente faz a pesquisa para conseguir entender sobre a saúde desses animais, que também está associada de alguma maneira com a nossa saúde também. Eu já conheço, né, a história do Gremar. É uma instituição muito renomada na questão da reabilitação com fauna marinha. É uma das poucas instituições aqui do estado de São Paulo. Então, eu já acompanho o trabalho deles há muito tempo pelas redes sociais e sempre tentei o voluntariado. E há pouco tempo estou morando aqui em Santos, que é do lado, né? E aí eu consegui agora o voluntariado e estou tendo essa oportunidade.
O que mais te marcou dentro dessa experiência, que você já está há um mês aí como voluntária? Ah, com certeza foi o acionamento da tartaruga marinha, né? Que ela estava viva ainda ali na praia de Pitangueiras. E a gente poder ir lá, fazer o resgate, dar os primeiros socorros, trazer ela aqui para a instituição e ver a evolução do animal diante dos tratamentos, né? Que a gente consegue fazer é realmente bem motivador. A gente recebe principalmente, são as tartarugas marinhas, que é um animal que ocorre aqui em todo o costão, em todas as praias praticamente da Baixada Santista. As aves, então a gente tem aves costeiras, que também ocorrem durante quase todo o ano. E além disso, os mamíferos marinhos, né? Então a gente tem os golfinhos e as baleias também. São, acho que, de todos os animais que a gente recebe, são dos animais mais complexos que a gente tem durante a operação, logística, toda a estratégia de resgate, justamente por serem animais de grande porte, né? Então a gente precisa de toda uma estrutura específica para poder receber esses animais. E além disso, os mamíferos marinhos, né? Então a gente tem os golfinhos e as baleias também. Então as baleias são, né, aqueles animais de grande porte. Todos os animais que a gente recebe são dos animais mais complexos que a gente tem durante a operação, logística, toda a estratégia de resgate. Aí a gente tem que fazer toda essa parte na praia mesmo. Não tem como a gente trazer os animais aqui para nossa base porque não teria condição, né? Pensar de um animal de 40 toneladas, seria inviável a gente conseguir trazer esses animais aqui para nossa base. Vocês conseguiram já soltar? Você lembra de algum caso assim emblemático para você? A gente tem alguns casos, sim. A gente teve recente uma cachalote pigmeu que a gente soltou no ano passado, que era um animal de 350 quilos. Ele ficou durante 5 dias, mas a gente teve que fazer uma operação muito grande. Ela encalhou na praia de Santos, no José Menino. A gente permaneceu na praia durante um tempo, até ela ficar um pouquinho mais calma. Mas o mar estava bravo, estava com arrebentação, então era complicado a gente manter o animal lá com a equipe, né? Tinha um certo risco. Então a gente conseguiu um local para poder encaminhar ela, um caminhão para conseguir colocar ela. A gente encaminhou para cá, a gente fez todo o tratamento, toda a alimentação necessária, mas era um animal muito grande. Então sempre que a gente tinha que fazer o manejo dela, né, fazer os tratamentos, a gente entrava em 4 pessoas dentro do tanque. Só que ela começou a ficar muito boa, né? Ela começou a melhorar muito rápido, começou a ficar bastante ativa. E aí foi aí que a gente decidiu, né? A gente viu que tinha que fazer a soltura dela, ela estava com os exames todos dela já dentro da normalidade, estavam bons. Então a gente teve que elaborar um bote para ela poder ir içada dentro desse caminhão. Aí ela ficou dentro desse bote com um colchão, então uma maca toda especializada para ela, e a gente fez a soltura numa praia, na Praia do Gaúba, aqui bem próximo. Ah, é maravilhoso você poder ver que um animal está voltando à natureza, fazendo o ciclo dele, né, em vida livre, graças ao tratamento muito bem feito que foi realizado aqui na instituição. Como vimos nessas belíssimas imagens, cuidar da biodiversidade marinha é um assunto de extrema importância e envolve o trabalho de muitos profissionais. Marco Aurélio, na sua visão, aqui em Santos, os santistas, eles estão engajados na preservação ambiental? Quando a gente fala de preservação ambiental, a gente fala de atitudes que muitas vezes não envolvem estar no mar, mas o que a gente faz na nossa casa, né? Então, geração de resíduos sólidos, destinação adequada de resíduos sólidos, isso é importante porque plástico é um dos principais problemas para os animais marinhos, né? É muito comum a gente encontrar interação de tartarugas marinhas, golfinhos, com plástico. Muitas vezes a gente tem um trabalho no Aquário Municipal de Santos em que foram avaliados vários animais e 50% deles tinham restos de plástico dentro do estômago. Então o nosso trabalho de preservação e conservação dos oceanos começa dentro da nossa casa, na destinação adequada, na redução, na reutilização. Quando a gente olha para o mar, a gente fala eu vou para a praia, pego o meu resíduo e levo para a minha casa. E a gente tem políticas importantes aqui no município de Santos, né? A gente tem o Programa de Cultura Oceânica, em que é obrigatório trabalhar a questão
da importância dos oceanos e do mar nas escolas públicas da cidade. Então, esse trabalho nos ajuda a conscientizar aos poucos a população para a conservação e preservação dos oceanos. Mas o principal é a conscientização e ponto final. Muitas vezes existem vários mecanismos, né, para a gente proteger. Às vezes a gente tem um mecanismo que a gente chama de comando-controle, né, lei. Então, quando eu faço, não posso jogar, senão você recebe uma multa, muitas vezes não existe a conscientização. Às vezes existe um mecanismo de controle, porque, olha, como às vezes a gente não consegue fazer isso, infelizmente a gente tem que buscar uma estratégia para resolver a questão. Isso é um trabalho longo, né? Mas vai muito da nossa interação de olhar para aquele lugar e pensar, isso aqui é a minha casa, é onde eu tomo meu sol, é onde eu me divirto, é onde eu encontro as pessoas. Então, as praias e o oceano, eles prestam esse serviço que a gente chama de serviço ecossistêmico, que é de grande importância, que é trazer bem-estar humano. E você, Júlia, tem vontade de participar de alguma ação para proteger a natureza e enfrentar todas essas mudanças que estão ocorrendo atualmente? Sim, eu tenho vontade de participar da limpeza das praias. E eu acho que a gente deveria fazer o nosso trabalho, que é evitar deixar lixo nas praias, principalmente. O oceano é essencial para o equilíbrio do nosso planeta, assim como disse Marco Aurélio, regulando o clima global, produzindo oxigênio, sustentando a cadeia alimentar e mantendo a saúde e a vida na Terra. Marco Aurélio, o que a ciência entende hoje sobre o papel da vida marinha em cada uma dessas dimensões? Bom, vamos falar um pouquinho dos tamanhos desses seres vivos e dessas dimensões. Quando a gente pensa em produção de oxigênio, mais da metade do oxigênio que a gente respira vem dos oceanos. A gente está falando de micro-organismos, de seres vivos muito pequenos, as algas, que fazem esse trabalho de produzir o gás oxigênio, que é fundamental para a maioria dos seres vivos que dependem do oxigênio, né? Nosso metabolismo depende do oxigênio. Quando a gente fala de regulação de temperatura, a gente tem algo bastante complexo aqui, né? A gente tem, primeiro, a importância dos oceanos como sumidouros de gás carbônico. Os oceanos absorvem o gás carbônico, as algas fazem isso para usar o gás carbônico para produzir glicose e liberar gás oxigênio para o planeta. Isso é um papel fundamental. Sem isso, a gente teria um planeta completamente diferente. E as mudanças climáticas, a gente tem observado que ações humanas têm mudado essa dinâmica nos oceanos. Acho que a gente precisa agir o quanto antes, né? É urgente. Enquanto cidadão. É urgente. O que você sente, Júlia? É uma sensação de desconforto, por saber que isso prejudica muito o ambiente, né? Mas, infelizmente ou felizmente, é algo que todo mundo tem que colaborar, não somente os pessoal que está aqui. Diz respeito a todos nós, é responsabilidade de todos nós, é o nosso planeta. Exatamente. Você já reparou na diversidade de aves que frequentam nossas praias? Cada espécie tem sua importância na natureza e merece ser cuidada e respeitada. Vamos conhecer algumas delas em outro episódio do programa Saberes do Mar, dedicado a animais marinhos. Desta vez, o tema são as aves costeiras. Vamos ver? Aqui em Santos tem muitas garças, gaivotas, tem também biguá e tem também uma ave que é um símbolo muito legal que se chama trinta-réis, né? Que é uma ave migratória aqui na nossa área. Todos os animais têm um papel muito importante na natureza. Às vezes a gente acha que tal bicho não tem um papel, mas todos têm. As aves, principalmente as aves limícolas, os maçaricos, as batuíras, são as grandes adubadoras das praias. E ninguém vai colocar adubo na praia. Então o que elas fazem? Elas se alimentam dos bichinhos e quando elas defecam, ali está entrando os nutrientes para a praia. E quem vai comer isso? O siri, o caranguejo, os peixes, inclusive os peixes que a gente come. Então elas são as grandes adubadoras das praias e do mar também. Graças a ela nós temos vida nas praias. Essas aves são as mais ameaçadas do planeta, não tenhamos dúvida disso, né? Lógico, mudanças climáticas, o nível do mar subindo cada vez mais, sobra menos espaço para elas se alimentarem e também se reproduzirem, né? Porque o Polo Norte também está cada vez mais quente. A falta de insetos, nós estamos passando por uma falta de insetos em todo o mundo, né? Basta ver pelos nossos espelhos dos carros, os vidros dos carros,
cada vez menos insetos, cada vez menos insetos sujando. Os cães na praia são um grande perigo para essas aves, os veículos e os paramotores, os paragliders, porque a pessoa não sabe, né? Mas passa por cima, espanta um bando e aí o bando deixou de se alimentar. Por isso que elas estão ameaçadas. Infelizmente, elas só têm a praia para viver e se alimentar. A gente precisa de alguns projetos que possam pesquisar mais sobre as aves que vivem por aqui, para que, assim, a gente possa criar algumas políticas públicas para isso, né? Porque a gente não consegue criar política pública sem dados. A cidade de Santos, ela segue o PAN, né, que é o Programa Nacional de Preservação dessas Aves, e faz uma série de recomendações para os munícipes, né, com relação a não espantar essas aves, né, são aves que fazem grandes rotas migratórias. Aqui na praia, onde você observa os bandos de maçaricos, quando chega essa época de migração deles, tem uma delimitação dos espaços a serem usados, né, a gente tem questão de horários de uso. E também tem aquelas zonas de exclusão onde você não pode estar com animal doméstico. Eu acho que tudo isso é visando não só as aves vinícolas, né, mas uma forma de preservar o espaço como um bem público. Cada um de nós tem um papel importante na convivência com as aves costeiras. Preservar o meio ambiente ajuda a manter o equilíbrio natural. Por isso, nós precisamos garantir um ambiente saudável para essas aves. Vamos juntos ajudar a preservar e proteger a biodiversidade marinha? Até a próxima! Marco Aurélio, quais são as principais ameaças que as espécies marinhas enfrentam, especialmente, neste caso, as aves? As aves marinhas, elas têm adaptações muito interessantes, né? Elas dependem da areia e a gente viu no vídeo, né, as fragatas, né? Animais que são grandes e ossos muito leves. E isso é muito legal porque elas dependem daí desse fluxo, dessas mudanças de temperatura no ar e dessas correntes de ar para poder se movimentar. Júlia, e você? Você já ouviu histórias sobre como a nossa costa era diferente antigamente, com uma variedade muito maior de espécies em comparação com o momento atual? Já escutei histórias sobre sim, e acho que cada um deveria fazer o seu papel, que é cuidar do meio ambiente e conseguir melhorar o ambiente atual que a gente anda. Estamos chegando ao fim do programa de hoje e eu gostaria que vocês dois deixassem dicas para quem quer ver de perto as espécies marinhas da nossa região e também conselhos sobre como participar da luta pela preservação desses animais. Começando então com você, Júlia, por favor. Geralmente, a maioria das escolas daqui, elas fazem passeios onde a gente pode visitar o aquário. E é realmente uma experiência muito boa para conhecer um pouco sobre. Bacana, fica a dica. Falando em aquário? Falando em aquário, o Aquário Municipal de Santos, ele tem dentro do seu plano de coleção algumas espécies que são encontradas aqui no litoral santista. Isso é uma das maneiras de olhar e reconhecer as espécies, mas existem outras estratégias, né? Existem conselhos municipais para a criação de áreas protegidas. É importante a gente ter conhecimento sobre esses conselhos. Existe um programa das Nações Unidas para a criação de áreas protegidas. É o objetivo do mundo, pelo menos 10% de todo o oceano estar reservado e protegido e com baixo impacto das atividades humanas. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço. Eu quem agradeço, é um prazer participar de mais um programa do Educa Santos. Foi ótimo! Hoje nós conversamos sobre a importância da biodiversidade marinha com o Marco Aurélio Gata Morta, que é biólogo no Aquário de Santos, e Júlia Cavalcante, estudante da UME Martins Fontes. E até o próximo Jornal Educa Santos. Até lá, e você já sabe, a gente te espera. Tchau!